Queridos e amados povo de Deus, a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa de Jesus, que ela esteja na sua vida, esteja com você, onde quer que você esteja, nesta manhã, deste dia que se chama hoje, que fez o Senhor Deus, deste presente que o Senhor nos deu, que é o dia de hoje, para que nós nos alegrássemos na sua presença, para que nós o buscássemos, para que nós nos santificássemos, para que nós fôssemos verdadeiramente feitos filhos de Deus. Você quer receber essa paz gloriosa? Então recebe aí em nome de Jesus, né, Ritinha? Paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, engrandecido e exaltado seja o nome dele. Nós estamos aqui mais uma vez na Rádio Estúdio FM de Ouro Oeste, São Paulo, para levar até você esse programa que medita na palavra, que fortalece a nossa fé, que fala com você, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela fala, ela nunca é enviada vazia, ela sempre tem um destinatário. E se o destinatário for você hoje, receba o seu milagre, porque através da palavra o Senhor opera milagres e maravilhas no meio do povo, em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Então fique ligadinho aqui conosco durante esse tempo, porque nós estaremos aqui até as 9 horas da manhã, para que você seja edificado, consolado, exortado e receba a sua palavra, o seu milagre no dia de hoje. Amém, queridos? Vamos orar então, né? Porque sem Deus nós nada somos. E nós oramos e colocamos na presença de Deus a nossa vida, essa programação, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Creia? Então ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui, Senhor, nesta manhã, para glorificar o Teu nome, Te adorar, dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo, que Tu estás no controle da nossa vida e de todas as coisas, e nós nos rendemos diante do senhorio do Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco mais uma vez aqui nessa programação. Abençoa minha vida, a vida da Ritinha, nos usa como canal de bênçãos para o Teu povo nessa manhã. Que o Senhor venha, mediante a Tua palavra, falar com o Seu povo, com aqueles que querem ouvir, com aqueles que estão prontos para ouvir, Pai. Vai pondo por terra todo impedimento, toda incredulidade, tudo aquilo que não permita que o Seu povo venha ouvir a Tua voz, que caia tudo por terra. Mas o Senhor vai falar, a Tua voz vai trovejar e a terra vai tremer. Nós iremos ouvir e obedecer, porque se nós Te ouvimos, nós vivemos, mas se nós não Te ouvimos, nós morremos. E nós queremos viver, Pai querido. Nós queremos vida, vida, vida e vida com abundância. E a vida está na Tua palavra. Se conosco neste lugar, Pai. Nos abençoe, abençoa a nossa cidade, abençoa todos esses ouvintes, Pai. Eu não conheço eles, mas o Senhor conhece cada fio de cabelo do Teu povo, daqueles que precisam, daqueles que querem um milagre hoje, ó Deus, uma porta aberta, uma intervenção do Senhor, uma cura que o Senhor possa fazer, porque Tu és poderoso, Deus do impossível. O Senhor realiza na vida daqueles que creem, daqueles que estão clamando por Ti, e nós clamamos a Tua presença, invocamos ela aqui. Seja conosco, Senhor. Sê com Teu povo, nos abençoa. Pai Santo, eu peço uma bênção especial sobre o nosso país. Nós sabemos que as coisas não estão bem, mas também sabemos que é tudo do Senhor o que está vindo. Porque o Senhor prometeu que libertaria o Brasil. E nós estamos crendo, papai, que para que libertar a nossa terra dos homens maus, dos sanguinários, dos corruptos, dos injustos, o Senhor faria alguma coisa extraordinária, uma coisa diferente, uma coisa com a qual nós não estávamos talvez nem preparados. Mas eu quero te pedir, Pai, prepara-nos para todos os acontecimentos e edifica a nossa fé no Senhor, para que não possamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar tão somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Eu creio que o Senhor está trabalhando e o Senhor tem os seus meios e o Senhor usa tais pessoas, e não compete a nós, Senhor, ficar questionando
questionando o teu trabalhar, mas tão somente acreditar que do outro lado desta muralha tem uma terra prometida para nós tomarmos posse, que é a terra brasileira, que é um lugar que o Senhor preparou com a tua mão maravilhosa, cheia de maravilhas, cheia de coisas boas, e nós vamos tomar posse dela. Prepara o teu povo, Pai, nos santifica para sermos dignos disso tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia! Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Minha prima, bom dia, querida. Pai do Senhor Jesus, para você. Beijo no teu coração. Manda um beijo para a tia Bela, um beijo para a Juliana, um beijo também para o primo aí. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo para todo mundo, para as meninas também. Em nome de Jesus. O Zezé Corrêa também está conosco. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Queridos, vocês estão vendo, né? A minha amiga Cidinha me abandonou esses dias, ela não está aqui para ser a minha testemunha, mas eu vou falar, depois eu falo para ela vir aqui me ouvir falando, porque a Cidinha é uma amiga que eu tenho aqui do Facebook e ela sempre me ouve, ela sempre está aqui na live comigo, né? E ela, assim, a Cidinha tem muita fé, ela é que nem eu. E ela crê naquilo que Deus me usa aqui para falar. E não é de mim, irmãos, por favor, não me leve a mal. Mas é que Deus fala e a gente põe para fora aquilo que o Senhor falou, né? E o Senhor me falou faz tempo já, do anzol no nariz do Lula, né? Que ele colocaria um anzol no nariz do Lula e exporia o Lula até ele ficar sem ar. E né, eu vi essa cena e o Senhor falando comigo. Mas assim, naquele momento, era no começo do mandato dele e estava tudo certo para eles. E o Senhor também me falou que a Janja atrapalharia muito, que ela seria uma Jezabel, ela ia ajudá-lo a cair. E certamente, meu Deus, né? E a Cidinha creu nisso. E toda vez que acontece alguma coisa, ela me marca no Facebook, lembrando dessa profecia. E aí, queridos, o Senhor também me falou outra coisa nesse fim de semana. Sobre ele, né? Tanto que a bandeira do Brasil está aqui, porque nós atravessaremos um período bem dificultoso. Então vamos orar pelo nosso Brasil, querido, né? Nossa terra abençoada. Aí, o Senhor me falou essa semana que ele vai engolir todas as palavras que ele falou. Ele será acusado de genocídio. Guardem isso que eu estou falando. Ele será acusado de genocídio, sabe como? Junto com o Putin. Porque o Brasil, porque compra muito petróleo da Rússia, não comprava tanto, mas agora compra muito, que é para ajudar a Rússia, para enviar dinheiro para a Rússia, uma forma de enviar dinheiro para a Rússia para ajudar o Putin na guerra com a Ucrânia. E o Putin está matando civis na Ucrânia. Está matando civis. Mas sobre isso ninguém fala. O povo só fica falando de Hamas, né, na TV. Sobre essas coisas você não vou falar quase. E aí, até a União Europeia vai sancionar o Brasil por conta disso. Ou seja, o homem está sendo exposto, no meu entendimento naquele tempo, eu pensava que ele seria exposto somente no Brasil. Mas não, ele está sendo exposto no mundo todo, como um homem ditador, porque ele só se alia com ditaduras, e ele está assim, está terrível, né, a imagem dele. Até a União Europeia, que gostava muito dele, já está contra. Então Deus é fiel. Deus falou que ia expor, está expondo, antes de aniquilar de vez, né? E lembre-se sempre que eu falo aqui, até hoje, pelo que eu leio na Bíblia, pelo que eu vejo na história, eu nunca vi quem se levantasse contra Israel ficar em pé, porque Deus abate. E ele se levanta com toda a empáfia do mundo contra Israel. E a gente tem falado aqui, né? Deus vai abater, Deus vai abater. E aguenta firme Brasil, aguenta firme meus irmãos, tudo que está acontecendo é a mão permissiva do Senhor. Ele diz que ia libertar o Brasil. Deus falou através de muitos profetas que ele libertaria o nosso país. Então Deus tem os seus meios de trabalhar. Aqui dentro não tinha ninguém para se levantar, para lutar contra, porque o negócio ficou tão horrível que não teve como. Deus levanta um de fora. Deus levanta um Ciro para libertar o seu povo. Você lembra dessa história? Que Deus levantou o Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro? Pois então, e eu digo para você, o próprio povo de Israel já chamou Donald Trump de Ciro.
Tem até uma moeda lá em Israel, é escrita Ciro com a imagem de Donald Trump. Existe tudo isso. Estou só te falando que Deus tem as suas formas de trabalhar e Ele levanta quem Ele quer para libertar o seu povo. Agora, nas mãos do diabo, nas mãos da esquerda, nessa destruição, o Brasil não ia ficar. Porque Deus tem promessa para essa terra. Deus tem promessa para essa terra e para esse povo. E nós vamos vencer, porque Deus é bom, misericordioso. Porque apesar de todos os pecados brasileiros, ser uma terra do carnaval, da mulher pelada, né, essas coisas todas. E aqui está tão forte, né, os grupos de narcotráficos, tão forte aqui no Brasil, né, que influencia o mundo todo. Apesar de tudo isso, tem um povo aqui, tem um povo de Deus aqui nessa terra, que ora, que clama a Deus para fazer justiça. E Deus está vindo aí com justiça. Fique em paz, somente ore para que passe rápido. Para que passe rápido. Tomara que passe, né? Porque senão nós vamos sofrer mais do que a gente não precisa. Agora, se tudo for rápido, se você acreditar, clamar a Deus, entregar na mão dele, então vai passar rápido, logo nós estaremos livres. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Vamos à palavra que Deus me deu essa semana. Falou muito ao meu coração para eu compartilhar com os irmãos aqui, que está no Salmo 126. É uma palavra poderosa para a tua vida, assim como foi para a minha vida. Amém, queridos? Salmo 126 está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Oh, aleluia! Já vai recebendo a profecia aí do Senhor para esta manhã. Aleluia! O Senhor. Quando o Senhor, quem é que liberta alguém de um cativeiro? O Senhor. O Senhor liberta de cativeiros. Assim como foi Ele mesmo que mandou, é Ele mesmo quem liberta. O povo havia ido para o cativeiro na Babilônia, porque eles haviam desobedecido a Deus. Eles não ouviam mais a voz do Senhor. Portanto, se eles não ouviam, eles morreram. Espiritualmente estavam mortos. E o Senhor falou, usou seus profetas, Jeremias principalmente, para falar com o povo. Povo, volte-se para o Senhor. Ninguém queria. Veio o cativeiro, né? Veio o cativeiro. E o cativeiro é tristeza. O cativeiro é escravidão. O cativeiro é um lugar de horror para uma pessoa. Mas, assim que o Senhor veio, cumpre-se o tempo que o Senhor deu para que aquele povo ficasse lá. O Senhor havia falado para eles que eles ficariam lá durante 70 anos. Mas quando se findou os 70 anos daquela opressão, eis que o Senhor levantou quem? Ciro, e libertou o povo. Quando caiu o rei da Babilônia, tomou, aleluia, tomou o poder. O outro tomou o poder, o Ciro, aleluia. E o Ciro deu um decreto, falou, vocês estão livres, vocês podem retornar para a terra de vocês podem voltar para Jerusalém, voltem, vão adorar o Deus de vocês, sigam a vida de vocês, eu não quero escravos aqui servindo a mim nessa forma. Eles continuariam dominados pelo rei da Pérsia, que era Ciro. Só que Ciro daria uma liberdade para eles, porque antes eles eram dominados pelo rei da Babilônia, e o rei da Babilônia escravizava. Não existia, deixa eu te falar, no calendário do rei da Babilônia, nos decretos do rei da Babilônia, libertar os cativos. Não existia essa possibilidade.
Porém, havia um decreto de libertação para o povo de Deus no calendário de Deus, na agenda de Deus, nos projetos de Deus. A Babilônia não iria libertar, mas Deus derruba a Babilônia para libertar o seu povo. E se você falar para mim que hoje Deus não faz mais isso, você vai ter que riscar da Bíblia. Aquele versículo que fala que Deus não muda, ele fala lá no livro de Isaías, eu não mudo! Portanto, o Senhor continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua colocando reis na terra. Ele continua derrubando os reis da terra para fazer cumprir os seus decretos. E o decreto do Senhor é: liberta o meu povo. Se o rei da Babilônia não quiser libertar o povo de Deus, que está cativo, oprimido nesta Babilônia, Deus vai derrubar o rei da Babilônia e vai levantar um Ciro. Aleluia. E eu quero entender, Senhor, pela fé, que o Senhor derrubou um rei babilônico lá, um Biden, para colocar um Trump para libertar o povo. Foi isso que aconteceu. Porque Deus não muda, queridos. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Mas, irmã, nós estávamos sendo oprimidos? Sim, queridos, o Brasil já vinha sendo oprimido. Vou falar para você. A nossa história de opressão começou, sabe quando? Em 1889, quando caiu o rei Dom Pedro II. A partir dali, o Brasil entrou numa rota de decadência, numa rota de submissão, numa rota de exploração, numa rota em que o povo fica pobre e a elite fica rica. Desde desde quando caiu o Dom Pedro II, o Brasil passou a ser escravo de uma elite brasileira que quer somente explorar o povo. E esse tempo foi passando, faz muito tempo esse cativeiro, não é verdade? Mas o cativeiro, ele começou a apertar mesmo em 1985, quando entrou o Sarney. Não era para ser o Sarney, era para ser o outro, né? Que morreu, o Tancredo Neves, e aí entrou o Sarney. A partir dali, a esquerda começou a dominar o Brasil. Com seu sapatinho de algodão, porque o diabo, ele não vem falando... Ele não vem de chifre, de tridente na mão, querendo te pegar. Não, ele vem bem devagar, para nos enganar. A partir dali de 1986, que ele começou, a esquerda começou a dominar esse país. Com essa história de direta já, a esquerda entrou. E ela trabalhou, se infiltrou em todos os lugares, se infiltrou em tudo no Brasil, nos tribunais brasileiros, se infiltrou no ensino brasileiro. Por que você acha que hoje um aluno entra na escola, ele entra na escola bebê, 4 meses, 6 meses ele já entra na escola, e ele sai lá no terceiro colegial, no terceiro ano do ensino médio, porque eu já estou antiga, e ele sai, ainda não sabe nada, ele ainda não sabe inglês, sendo que ele teve inglês desde o começo, desde bebê ele está tendo aulinha de inglês, e ele sai lá no terceiro ano sem saber inglês praticamente. Você acha que isso é normal? Fala sério. Foi uma dominação esquerdista sobre o Brasil, Essa opressão, durante todos esses anos, são 40 anos, queridos, desde lá. Principalmente que esse tempo de opressão de esquerda começou a oprimir o Brasil. Tomou os tribunais, os juízes hoje são todos esquerdistas, o governo não governa. Quem governa é o STF, quem governa são os juízes, promotores e tudo mais aí da justiça. É assim, eles tomaram o poder. Só que Deus tem uma palavra sobre nós. Eu vou libertar o meu povo. E o Senhor é fiel para cumprir a promessa. E ele vai libertar. Ainda que ele precisou tirar o Nabucodonosor do trono e colocou Ciro. Sim? Quem dominava a Babilônia era Nabucodonosor, pai, filho e neto. Depois, quando chegou o tempo de libertar o povo, Deus tirou o Nabucodonosor do poder e colocou o Ciro no poder para libertar o seu povo. Aí, olha só que interessante. Quando acontecer isso, porque hoje eu já estou aqui antecipando, Que já falei muito do Brasil aqui. E tem muita gente até que nem gosta, mas não tem problema. O importante é a verdade ser proclamada. Sabe por quê, queridos? Porque se tem alguém que tem poder neste lugar, nesta terra de Santa Cruz,
nesta terra de Veracruz, se tem um povo que tem o poder de fazer uma transformação, é o povo que conhece a Deus e que clama a Deus, que conhece a palavra e sabe que Deus pode fazer. É nesse povo que Deus confia para orar, para interceder, para levantar. Aí, quando o povo recebeu esse decreto, eles foram embora para Jerusalém. Aí eles vieram cantando. Olha que coisa mais linda. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Você quer que tudo isso que vai acontecer no Brasil fique no nome do Donald Trump, do Eduardo Bolsonaro ou no nome do Senhor? Que nome você quer que seja glorificado? Eu vou continuar glorificando a Deus, porque eu sei que é Deus que está fazendo. É o Senhor que faz. E todos veem, e todas as nações em volta de Jerusalém viam o povo voltando do cativeiro, 70 anos depois. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Oh, aleluia! Olha, ele está falando, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Um dia essa terra já foi abençoada? Um dia isso aqui já foi bom? Já foi. Esquece esta história de que o Brasil é terra de ladrão, que vieram para cá os portugueses que não valiam nada e que desde sempre a nossa história é essa. É mentira do diabo. Eu já contei essa história aqui para vocês também. Os nossos primeiros colonizadores eram judeus fugindo da Inquisição portuguesa e espanhola. Quando eles viram a possibilidade de fugir da Inquisição, eles vieram para cá. Naquele momento, estes judeus, que são os navegadores que aqui chegaram primeiro, Pedro Álvares Cabral e todo mundo, eles pensaram que eles haviam encontrado a terra prometida de novo, sabia? Eles pensaram que Deus estava libertando eles de lá da Europa, onde eles estavam sendo perseguidos. Eles pensaram, agora Deus abriu o mar novamente para nós e nós chegamos numa terra prometida. Eles ficaram aqui por 100 anos, abertamente. Depois muitos foram embora e os que ficaram aqui escondidos. Ou forçados à conversão ao catolicismo, eles se converteram, né? Mas nunca perderam as suas raízes, nunca perderam a sua fé no Senhor. Esta é a nossa história. Os que vieram de Portugal para cá não foram os bandidos de Portugal, foram os judeus fugindo da Inquisição. E judeu, onde ele chega, ele prospera a terra. Né? Tanto que quase 70% dos sobrenomes brasileiros são de origens judaicas. Você tem sangue judeu na sua veia e nem sabe. Aleluia, glória a Deus. Glorifica ao Senhor, porque você tem dupla descendência sanguínea de Abraão e descendência pela fé no Senhor Jesus em Abraão, descendência espiritual, você foi adotado. Então, meu filho, olha, nós somos abençoados e Deus vai cumprir as promessas no nosso país. Aleluia. Então, queridos, quando o Senhor libertou esse povo do cativeiro, eles voltaram cantando, alegres, contentes, sorridentes para a sua terra. Eis que, quando eles chegaram na terra, o que aconteceu com a terra? A terra estava desolada. Fazia 70 anos que aquilo lá estava abandonado. A cidade estava queimada, não tinha muros em Jerusalém. E você sabe que naquele tempo as cidades eram muradas, porque não existia o que existe hoje, a segurança. A segurança das cidades eram os muros das cidades. E estava tudo destruído. E aí, ao mesmo tempo que nós vimos no começo do Salmo, que eles estavam alegres, a boca cheia de riso, nós chegamos numa parte aqui, que eles falam assim, ó. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A alegria que eles tiveram quando eles foram libertos, transforma-se em tristeza quando eles chegam no lugar e está tudo destruído. Aí eles ficaram tristes, né? Até aqueles que estavam reconstruindo o templo começaram a desanimar, falando, não,
não tem mais jeito para nós. Olha isso aí, esse templo que outrora era tão glorioso, o templo de Salomão tão maravilhoso, nós jamais conseguiremos construir um outro templo igual. E eles estavam desanimando. Aí Deus levanta o profeta Ageu para falar com eles. E Ageu fala assim: meus irmãos, não fiquem tristes, o Senhor está conosco, e Ele manda vos dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vamos construir, é na simplicidade, é na humildade, mas nós vamos ter a presença de Deus aqui conosco. E Ageu também estava falando que lá no futuro, quem estaria dentro daquele templo que eles construíram com lágrimas, com sacrifício, na dificuldade, quem estaria lá dentro daquele templo era o próprio Filho de Deus. Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém. Jesus fez o seu bar mitzvah, né, quando ele tinha 12 anos, lá no templo em Jerusalém. Ele ficou, diz, né, os historiadores, que quando ele estava lá perdido, que os pais não encontraram ele, na verdade, ele estava dentro do templo, dormindo lá dentro do Santo dos Santos. A verdadeira arca estava lá dentro do templo, né? Que Ageu também estava profetizando sobre esse templo. Que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Queridos, então, às vezes, a gente vai ter que passar por muitas lutas para que a bênção se concretize. Eu vejo nesse salmo aqui que tem duas etapas a bênção de Deus. Quando ele liberta do cativeiro, é um milagre. E quando ele nos dá as condições para reconstruir tudo aquilo que estava destruído, perdido, é o segundo milagre de Deus. E Deus está conosco em todo o tempo. E Deus nos ajudará até o romper da manhã, diz a palavra. Aleluia! Então ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Assim como, Senhor, esse deserto aqui, ele floresce. Porque tem esse fenômeno, né, lá em Israel. O fenômeno de Israel é que quando lá em cima, no norte, acontece neve, a neve derrete depois e desce para o sul, as águas. E quando chove muito no norte também, a água toda desce para o sul. E essa água não foi a chuva que caiu no deserto, foram as águas da chuva que aconteceram no norte, que chegou até o sul. Outra profecia. Você sabe que o norte brasileiro, o norte é os Estados Unidos, está no norte, né? Na América do Norte. Chove lá, a água desce de lá e chega até nós aqui no sul, no deserto que nós estávamos. Choveu lá, Donald Trump ganhou, foi restaurada a liberdade, né, tal. Aí as águas que choveram lá, elas escorrem e chegam no deserto do sul, assim como aconteceu com Israel. E o salmista estava falando aqui, queridos, que o Senhor, ele vai fazer isso. Ele fala assim: Senhor, faz isso, faz esse deserto aqui florescer, esse deserto aqui do sul, do Negev, faz florescer, com uma água que caiu lá do norte, mas chegou a bênção até nós. E acontece isso, até hoje é assim. Você vê o deserto florido, porque a água, ela traz as sementes, ela traz tudo, né, de bom ali para aquela terra seca, e quando ela chega ali, ela faz florescer o deserto. É uma coisa que só Deus faz, né? E o salmista está comparando para que Deus faça com eles assim, faça que aquele deserto, aquela terra seca, aquela coisa destruída venha florescer. Aí, ele fala assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ele está animando o povo de Deus, falando: povo de Deus, vamos fazer a nossa parte. E você sabe que, segundo a história, essa preciosa semente que ele levava, porque era assim, ele tinha a semente lá do trigo, ai, como é que chama? Ai, meu Deus, esqueci o nome agora do outro. Ai, é até colheita em Israel o tempo, eu esqueci. Tem o trigo e tem uma outra que parece com cevada. Eles tinham as sementes para eles comerem e para eles plantarem. E que neste tempo aqui, desta reconstrução, eles tinham, às vezes, que deixar de comer para plantar a semente. Sabia? É por isso que o salmista fala: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando,
Porque ele teve que tirar da mesa dele a semente para plantar. Ele teve que tirar da alimentação dos filhos para plantar. Mas crendo que o Senhor faria um milagre e que aquela plantação nasceria, brotaria e eles poderiam colher depois. E o salmista está falando para ele, tudo bem, tem um sacrifício agora. Agora você está tendo que tirar a semente do trigo, da cevada, para plantar. Você está tirando da tua mesa. Talvez eles almoçavam e jantavam, agora eles vão só almoçar ou só jantar. Porque para usar a semente para a plantação. Então essa semente que ele estava plantando ali era uma semente preciosa. Porque ele estava tirando do alimento dele. Mas estava crendo que se ele plantasse, iria nascer. Porque Deus se responsabilizaria pela colheita daquilo que ele plantou. Aleluia! Aleluia! Olha como que é difícil uma reconstrução. Não vai ser fácil para o Brasil se libertar das amarras do comunismo. Não! Está implantado em todos os lugares. Na educação, na justiça, como eu falei, em todos os lugares, até na medicina. Em todas as áreas, na cultura, então, nem se fala. Vai ser difícil, irmãos. Mas aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com os seus molhos. Receba essa palavra para a tua vida. Deus é fiel para nos ajudar a reconstruir o nosso país. Deus é fiel para te ajudar a reconstruir a tua vida. Fique firme na posição do Senhor. Fique firme com o Senhor, porque a reconstrução não é fácil, mas ela acontecerá, porque o Senhor está conosco. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você que está aí reconstruindo, você que está aí recomeçando, Deus tem uma palavra para você, será melhor, será maior, eu estarei com você. Quando você perdeu tudo, eu não estava porque você não me clamava, mas agora eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça e você vai vencer. Aleluia! Seus muros serão reconstruídos, Jerusalém. As suas plantações darão muito fruto. Você terá alegria. Esse salmo é um salmo de alegria. Ele começa falando de alegria, ele fala da tristeza no meio do caminho, depois ele termina com alegria de novo, porque nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus e sermos um povo alegre do Senhor. Alegre do Senhor. Você entendeu a história? Eles estavam cativos. Deus derrubou um rei na Babilônia. Colocou outro rei na Babilônia para que se cumprisse a palavra dele. Chegou o tempo de libertar o meu povo. E o decreto saiu. E a partir desse decreto, tem 1 milhão de profecias se desenrolando a partir do decreto de Ciro. Tem 1 milhão de profecias se desenrolando, inclusive o que nós estamos vivendo agora, que são as 70 semanas de Daniel. A partir desse decreto. E essa parte na Bíblia, irmãos, ela é super importante, porque ela, a partir do decreto de Ciro para a reconstrução de Jerusalém, Deus fala com o profeta Daniel as coisas que vão acontecer até Jesus vir na sua primeira vez, até Jesus voltar na sua segunda vez. Tudo a partir deste decreto. Tudo acontece. E eu quero profetizar. Se Deus decretou o Ciro para libertar, as profecias estão se desenrolando para acabar, para até o fim, para ir até o fim. Nada vai parar. Nada vai parar o agir de Deus. Nada vai parar os decretos de Deus. Nem sobre a minha vida e nem sobre a tua vida. Deus decretou. Deus decretou. Liberta o meu povo. Liberdade para o meu povo. É por isso que o povo cristão luta tanto por liberdade. É por isso que o povo cristão é um povo livre. Cristão não vive em ditaduras. Cristão não aceita ditaduras. Porque o povo de Deus é livre. Não existe isso de um opressor sobre nós. Não existe reis opressores sobre nós. Não existe. Que nós somos livres. Foi Deus que nos deu essa liberdade. E nós não aceitamos. Todo mundo que é de Deus não aceita ditaduras. Todo o povo de Deus, ao longo de toda a história, luta contra ditaduras.
Isso é assim na Venezuela, isso é assim em Cuba, isso é assim na Nicarágua, isso é assim na China, isso é assim na Coreia do Norte, isso é assim nos países lá na África, que tem um monte de ditaduras ali na África, e o povo de Deus sempre luta contra isso. Porque o povo de Deus é livre, porque tem um decreto do Senhor, liberdade para o meu povo. E Jesus fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, nós somos um povo livre. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não aceitamos ditaduras, nem do capeta, do inferno, nem, né, do espírito mau, e nem dos homens da terra. Porque nós somos o povo da liberdade, o povo livre. É por isso que o mundo ocidental, ele é conhecido como mundo livre. Esse mundo ocidental, conhecido como mundo livre, é liderado pelos Estados Unidos. Sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Os Estados Unidos sempre lideraram os países livres. Portanto, países cristãos. Os Estados Unidos sempre foi líder desse povo. Agora, né? E tem o outro lado, que não é um povo livre, é tudo de ditadura. Isso, irmãos, na Segunda Guerra foi assim. Tinham os aliados e o eixo. Deixa eu contar um detalhe para você de história aqui. Nosso presidente, na época da Segunda Guerra Mundial, era Getúlio Vargas. E ele gostava do Hitler, sabia? Ele gostava. Ele entregou uma brasileira chamada Olga para Hitler. E ela morreu nas câmaras de gás, lá na Alemanha. Enfim, ele tinha amizadinha com Hitler e com Mussolini, Getúlio Vargas. Se dependesse da vontade de Getúlio Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, nós, os brasileiros, estaríamos do lado do eixo do mal. Alemanha, Japão, e sei lá, Itália. Porém, o presidente dos Estados Unidos da época, que agora eu não lembro o nome, chegou aqui e falou ao pé do ouvido do Getúlio Vargas: se você não ficar do nosso lado, eu vou invadir o Brasil. Você sabia que teve essa treta no Brasil? Aí então Getúlio Vargas teve que ficar do lado dos Estados Unidos para lutar ao lado dos aliados. Enviou os nossos pracinhas para a Itália, para ajudar a derrubar o regime fascista da Itália. E hoje tem monumentos na Itália com o nome dos nossos soldados na Itália. Você sabia disso? O mundo é dividido assim. É assim. E nós, Brasil, desde a época de Dom Pedro, primeiro como segundo principalmente, nós somos um país de paz, democrático, livre. E somos aliados aos países de paz, democráticos e livres. Eu vou dizer para você, não é o Lula que vai tirar o Brasil da sua rota. Não é o Lula que vai levar o Brasil para o eixo das ditaduras. Não, ele não vai fazer isso. Deus vai pará-lo. Já está parando. Nem que para isso, queridos, nós precisemos, né? Eu acho que é assim que fala. Passar por alguns problemas. Passaremos. Mas nós não iremos para o lado da ditadura. Para o lado sanguinário. Para o lado do eixo do mal. Porque está se repetindo a história novamente. E eu acredito que os Estados Unidos vai chegar aqui, já está chegando, né? Falando ao pé do ouvido de todo mundo escancaradamente aí. Vocês não vão levar o Brasil para o lado da China. Vocês não vão se aliar com a Rússia. Vocês não vão se aliar com as ditaduras sanguinárias, com o Irã. Não, vocês não vão. Vocês são aliados nossos. Sempre foram e sempre serão. Porque é assim o mundo, gente. Não adianta a gente espernear. É assim o mundo. Eu acredito que Deus, desde que chegaram aqui os portugueses, né, os judeus, Deus tem promessa para essa terra. E o Lula não vai tirar o Brasil daqui, deste lugar. Não vai. Porque Deus não vai deixar. Tem um decreto sobre o Brasil e ele se cumprirá. E esse Salmo 126 nessa manhã de hoje, e essa bandeira do Brasil aqui atrás de mim, para que fique marcado no mundo espiritual. O Brasil é nosso. O Brasil é um país livre, democrático, cristão. Amém, queridos? Vocês entenderam?
Pegue para você aí o que te compete na sua vida. Você está liberto, Deus vai ajudar a tua restauração. Não é fácil restaurar uma família destruída. Não é fácil restaurar um negócio destruído. Não é fácil restaurar uma vida destruída. Não é fácil, mas Deus ajuda. Deus ajuda você a erguer seus muros. Deus ajuda você a plantar suas sementes. Deus te ajuda. Clame a Ele. Eu não posso te ajudar, ninguém pode, mas Deus pode te ajudar nesta reconstrução de tudo aquilo que está destruído, aniquilado, vai ter vida novamente. O salmista falou aqui, faz de novo, Senhor, como o deserto, florescer. E Deus faz, Deus deixou o deserto florido lá, para que nós olhássemos assim como o salmista olhou, e nós pudéssemos entender o que Deus faz, numa vida de deserto, numa vida destruída. Ele faz nascer flores. Ele faz renascer tudo novamente. Não é fácil a reconstrução de uma vida destruída? Não é. Principalmente se ela vem destruída por vícios, né? Porque na nossa carne fica, o vício fica ali, né, brigando conosco. Porque o organismo já está todo, como é que eu posso dizer? O organismo já está todo dependente de certas substâncias, mas Deus é fiel para te libertar de vícios, para te dar graça para reconstruir esse corpo aí sem vícios agora, para limpar o teu corpo, para que esse corpo seco receba saúde, força e vigor da parte do Senhor. E você recebe em nome de Jesus. Se você crê, você recebe. Porque o nosso Deus é um Deus que liberta, que transforma, que restaura e que faz novas todas as coisas e que faz deserto florescer. Se você é um deserto sem flor aí, terra seca, terra rachada, saiba que o Senhor, se Ele estiver contigo, esse deserto floresce. As águas que caem lá no norte, elas chegam até você. As águas que caem lá no norte, elas chegam até você. Norte significa parte de cima. As águas que caem lá do céu, chegam na tua terra seca, elas vêm. Eu posso entender que isso também é uma intercessão que alguém está fazendo pela tua vida. De longe, ela está orando, intercedendo por você. E as águas dessas orações vão chegar na tua vida. E o teu deserto vai florescer. Essa sequidão vai passar. Essa terra seca, arrasada, ela vai frutificar novamente, porque ainda que gemendo e chorando na dificuldade, você não desistiu de Deus, você foi para a casa do Senhor, você declarou a sua fé no Senhor, apesar de tudo, gemendo e chorando, você não desistiu da tua chamada, você não desistiu de Deus na tua vida. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Sabe quando você vai na igreja, você chega na casa do Senhor, você tá só o pó, você tá só o caco. Esse salmo é para você. Esse salmo é para você. Aqueles que plantam a preciosa semente, gemendo e chorando, voltarão com seus molhos. Vai chegar o tempo de você voltar com teus molhos nas mãos. Vai chegar o tempo de você se alegrar novamente no Senhor. Vai chegar o tempo de você voltar com a tua vitória. Porque você gemeu e chorou, mas plantou. Você gemeu e chorou, mas não desistiu. Você gemeu e chorou, mas você prevaleceu, permaneceu. Crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. É isso que o salmista está falando. Aquele que leva a preciosa semente, sem poder, gemendo, sem nenhuma condição, mas somente pela fé você foi e agradou ao Senhor. E entregou o seu louvor. Você foi e Deus recebeu. Deus recebeu o teu louvor, a tua adoração. E na hora que você se apronta para receber, aleluia, você volta com seus molhos. Aquele que planta, colhe. Se você está plantando aí sementes, como é que ele fala? Semente preciosa. Aquilo que nos custa é precioso. Quando você planta aquilo que te custa, é precioso diante de Deus. E eu não estou falando de dinheiro. Entendeu? Não falo de dinheiro. Falo de coisas preciosas. Falo de renúncias. Que você fala, não, mas é para Deus. É para o meu amanhã e eu creio que o Senhor vai fazer. Amém, queridos?
Aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com você, com a tua família em todo o tempo, em nome de Jesus. Segunda-feira, querendo Deus, nós estaremos aqui novamente para mais um programa Maranata, para meditarmos na palavra de Deus. Essa palavra poderosa, essa semente preciosa que nós temos, que ela floresce e ela frutifica em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Querendo Deus, até segunda-feira que vem, em nome de Jesus, se o Senhor quiser, e vivermos, e o Brasil permanecer de pé depois dessa semana, porque essa semana promete no nosso país, queridos. Mas eu creio que Deus está no controle e o Brasil prevalecerá contra os inimigos da nação, em nome de Jesus.